Segunda parte da lista, então, a gente vai fazer 7 questões. A primeira delas é a questão 1. A questão envolve força aplicada em 2 blocos. Estes blocos não têm fio no meio, não tem tração, não estão na vertical como os elevadores que a gente viu no outro vídeo. Então, estes blocos estão lado a lado, grudados um no outro, e vem uma força aplicada sobre eles, deslocando eles da mesa ou da parte plana onde eles estão. Então, a questão é a seguinte: responder a questão com base na figura a seguir. A figura é essa aqui que está no quadro. Eu tenho o seguinte bloco A, o bloco B, bloco A com 6 kg, bloco B com 9 kg, a força é 100 newtons aplicada aqui nos 2 blocos. Quando a força é aplicada no conjunto, analisa-se a massa total do conjunto. Então não precisa decorar muitas regras, a não ser que F é igual a M vezes A. Só que tem um detalhe: a força está sendo aplicada não só no primeiro bloco, ela está sendo aplicada num conjunto total, é um todo. Então a minha massa, em vez de eu colocar 6 quilos, que é o primeiro bloco, eu, no lugar da massa, vou colocar a soma das massas, que em física é representado por um símbolo matemático, somatório das massas vezes A. Então a regra de Newton sempre vai ser a mesma, tanto no elevador, que é na vertical, quanto na horizontal. Quando eu falo de força, eu tenho que analisar depois, bloco por bloco, para ver que forças estão agindo sobre cada um. A força que age no bloco A não é a mesma que age no bloco B. O bloco A ele tem 2 forças, uma empurrando ele com 100 newtons e a força que vem de B para A empurrando ele para o lado contrário. Então ele tem quantas forças o A? 2. Quantas forças possui o bloco B? O bloco B, quantas forças tem aplicadas nele? Uma apenas. A força que está vindo de lá para cá, que se chama força de A e B. Não é essa força F. Essa força F é aplicada no conjunto. Ela está aplicada no lado esquerdo do bloco A. Se entenderem bem essa primeira questão, as outras 6 são do mesmo tipo, tá? A 13 e a 15 são idênticas. As outras envolvem tração, envolve fio, mas o jeito de fazer é o mesmo. Então, assim, a regra de Newton ela é a mesma para todas as questões envolvendo força, tá? Massa é a massa de um conjunto, não é a massa de um bloco. Eu não estou analisando um bloco, estou analisando a força aplicada no todo. Então, a massa do bloco A mais a massa do bloco B são as componentes da massa total do meu processo todo aqui de blocos. Então, o que acontece? Na força, eu vou colocar a força F, que é a força normal aplicada nos blocos. Qual é a força F? 100 newtons. Então, aqui eu coloco 100. Na verdade, a pergunta aqui é a seguinte. Nem vou colocar 100, a gente não leu tudo ainda, né? Diz assim: 2 blocos independentes sobre uma mesa horizontal, movendo-se para a direita sob a ação de uma força horizontal de 100 newtons. Tem um detalhe aqui que não pode ser colocado 100. Por que não pode ser colocado 100 ainda? Diz assim: supondo-se que a força de atrito externo atuando sobre os blocos seja 25 newtons. Então, eu empurro a 100 newtons, mas o atrito é 25. Qual é a força resultante, na verdade? 75. Porque eu tenho 100 empurrando. O atrito nos 2 blocos juntos me empurra contra mim. Empurra o bloco contra a minha força que eu estou aplicando. Então eu estou empurrando, o atrito faz aquilo vir contra mim, 25 newtons. Então a minha força real e normal aqui não é 100 e não é 25. É exatamente a diferença das 2 forças. Por causa do atrito eu vou ter que descontar o atrito, ok? 75. A soma das massas, 6 com 9, 15. Vezes A. Por que eu estou deixando o A isolado? Porque ele perde exatamente a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Qual é essa aceleração? Então lembre assim: toda vez que tiver uma força envolvida no processo e tiver atrito, a força de atrito tem que ser diminuída, porque o atrito está vindo contra mim. Existe uma regra que se chama força de atrito, para calcular o atrito quando ele não é dado, que nós vamos aprender aula que vem. Tá? Então esse atrito ele existe, eu não estou no vácuo, existe o atrito. Só o fato de eu estar no chão já tem atrito. Gravidade é atrito. Rolei uma bolinha na mesa, eu tenho atrito, por menor que seja, tem atrito. Bola de boliche, a pista é lisa,
mas tem atrito, tem ar e tem atrito, tá? O atrito nesse caso foi dado, diminui as forças, agora deixo o ar sozinho, passo 15 dividindo, descobriu já quanto é a aceleração. Que nesse caso, 75 dividido por 15 vai dar exatamente 5, tá? Então, a aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado. Alternativa A. Certo? Então, neste caso, eu analisei um todo, analisei a força aplicada diminuída a força de atrito e usei a regra de Newton normal, tradicional de sempre. Não precisei isolar os blocos, fazer o bloco A e o bloco B, porque não foi pedido. Se pedisse a força entre os blocos, eu precisaria isolar. Mas não isolei por quê? Porque ele está pedindo a aceleração no todo, e no todo não tem que isolar nenhum. Certo? Eu vou fazer a 13 com vocês agora e vamos ver o que ele pede na 13, porque aqui provavelmente tem que isolar os blocos um do outro, porque ele não pede só a aceleração, ele pede a força no meio dos blocos. Então vamos lá, a questão 13. Diz assim: os corpos A e B encontram-se apoiados sobre uma superfície horizontal plana perfeitamente lisa. Então os blocos estão aqui, bloco A é menor, bloco B maior. O bloco A, ele deu ali, a massa de A é 2 kg, a massa de B, 8 kg. Aí ele diz o seguinte: uma força F de intensidade 40 newtons é aplicada em A. Tem que saber onde ela é aplicada. Neste caso, normalmente vem o desenho, porque eu tenho que saber para que lado vai, que força atua sobre cada bloco. Então, neste caso, a força vem aqui no A e a força é de 40 newtons. Então, essa é a força F. Tá? Determine, letra A aceleração dos corpos A e B. A aceleração não é diferente dos dois. Os dois têm a mesma aceleração, tá? Porque os dois estão juntos, eles estão juntos na força envolvida. Então, aqui, para eu calcular a aceleração, é só fazer F dividido pela soma das massas, ok? Que é a mesma regra de Newton, só que eu já deixei o A isolado, é a mesma coisa. Eu tirei essa regra daqui, ó. F igual a M vezes A. Mesma regra, só que eu deixei o A isolado, passei a massa dividindo e lembrei que eu tenho que somar as massas, porque eu não estou lidando com um bloco, tenho 2 blocos envolvidos. Então vamos lá. Na letra A, ele pede a aceleração. Força aplicada nos dois. 40. Soma das massas dos dois. 10. Divide, vai dar quanto? 4 metros por segundo ao quadrado. Fechou a letra A, a aceleração é 4. Na letra B, presta atenção que agora aqui é o ponto-chave desses problemas com blocos. Pergunta assim: a força que A exerce em B. Na letra C, pergunta a força que B exerce em A. É a mesma coisa, a mesma resposta. Porque tudo que empurra é empurrado de volta. Tudo que puxa é puxado com a mesma intensidade. Então a força de A em B é a mesma força de B em A. Agora eu tenho que separar os blocos para ver qual deles é mais fácil de usar na conta. Uma dica: use sempre o bloco que tem menos forças envolvidas nele, que sempre é o último. Não, o A tem essa força e tem a força de B que está indo contra, não tem? Quantas forças tem o A? 2. Quantas forças tem o B? Que regra eu vou usar? Do A ou do B? Do B. Pode usar a do A? Pode, dá mais trabalho, mas dá a mesma resposta, tá? Se eu for isolar os blocos, acompanha comigo aqui, ó. Se eu for isolar os blocos, o bloco A sofre a ação das forças F e da força de B em A. Para eu resolver, se eu fosse resolver usando essa regra, eu faria força menos força de BA é igual a massa do bloco A vezes A. Eu tenho 2 forças, tenho que diminuir, porque uma vai e a outra vem contra. Mas eu não vou usar esse bloco nunca, porque ele tem 2 forças, me dá mais trabalho, eu gasto mais tempo. Então eu uso o bloco que tem menos forças envolvidas. O bloco B não tem força aqui indo contra, tem apenas a força de lá que está vindo, mas não é força F. Que força atua em B? A força de A em, que é a força que está no meio. Então vai ficar assim. Eu vou usar, na verdade, o bloco B
porque tem vindo para ele aqui a força de A e B, ok? Como fica a regra disso? Força de AB, que é a força que eu tenho aqui, é igual à massa do corpo B, que é o bloco B, vezes A. Ok. Tenho aceleração? Tenho. Tenho a massa do B? Tenho. Descobri FAB, que é a mesma FBA. Então, letras B e C ficam respondidas no mesmo tempo. Então, aqui, ó, letras B e letras C, mesma continha. Então, a força de A em B, que é a mesma força de B em A, vai ser a massa do B, que é 8, vezes a aceleração, que é 4. Total, 32 newtons é a resposta da alternativa B e da alternativa C ao mesmo tempo. Ok? Termine de copiar então, e o resumo da 1, da 3 e da 15 é isso aqui. A 15 ela é idêntica, só muda a massa dos blocos. Tá? Eu, inclusive, agora acho que eu vou fazer a dos fios já. A 15 vocês vão fazer de tarefa. Ela é idêntica a 13 e idêntica a 1. Quem entendeu a 1 e a 13 faz a 15 tranquilamente. Tá?